Ei, pessoal, bom demais? Vocês estão prontos para ser resposta do Senhor nesse tempo? Eu de verdade acredito que sim. E eu tenho orado para isso, para que o Senhor levante pessoas com o coração inflamado de amor por Ele, até que esse amor queime todos os outros amores do seu coração. Amém? Meu querido, você sabe para que serve um altar? Você sabe o que é um altar? Na verdade, o altar é uma estrutura elevada, onde você oferece sacrifício a um Deus. E o altar não é qualquer pessoa que pode mexer no altar. O altar é um lugar onde só pode ser mexido por um sacerdote. É forte isso. É sobre esse assunto que nós vamos trocar ideia hoje. Então, meu querido, nesse momento você deve estar se perguntando o que isso é importante para mim. Bom, deixa eu te contar uma história. Lá no Jardim do Éden, Deus faz o homem, e aí o homem e Deus têm essa comunicação. Não há nada entre eles que impeça a comunhão dos dois. Só que o homem peca. E nesse momento há uma separação do homem e Deus. Então, nessa época, daí pra cá, precisa de se ter um sacerdote. Alguém que represente o homem. Alguém que faça esse sacrifício, que traga de volta a comunhão do homem com Deus. Isso é sensacional. Ao longo da história, nós vamos ver ali no Velho Testamento vários sacerdotes, até chegar à plenitude do tempo, aonde Jesus vem e ele se sacrifica por nós, e o véu do templo é rasgado, e ele faz de nós tabernáculos de Deus. Dentro de cada um de nós agora há um altar, onde nós oferecemos sacrifício de adoração ao Senhor. E a minha pergunta aqui é a seguinte: quem está assentado no trono do seu coração? Diante de qual Deus você tem queimado incenso? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. Porque agora, antigamente lá tinha um sacerdote. E qual era a função do sacerdote, meu querido? O sacerdote é aquele que cuida do altar, que usa os utensílios corretos do altar, que chega diante de Deus. Ele faz a manutenção desse altar. E agora, nesse tempo, você é responsável por fazer a manutenção do altar do seu coração. Deixa eu te explicar. O nosso coração, ele é fábrica de idolatria. De tempos em tempos, ele quer estabelecer um novo Deus que faça o que ele quer. Porque o que o nosso Deus quer é sacrifício para nós, porque é negar a nós mesmos. Então a nossa tendência é colocar no altar que está dentro de nós. Conseguido porque Jesus nos tabernaculou. Quando Jesus foi ali para a cruz e o sangue dele veio sobre nós, o Espírito Santo agora mora dentro de nós e nós somos agora os tabernáculos do Senhor, e todos nós somos sacerdotes responsáveis por queimar incenso ao Senhor. E muitas vezes nós nos perdemos nisso. Muitas vezes no nosso coração vem outros deuses diante do qual nós nos prostramos. A minha pergunta aqui é a seguinte: você tem feito a manutenção? Porque é muito lindo que quando a gente lê a história ali de Elias, que Israel tinha praticamente se prostrado diante de Baal, através da Jezebel, a representante do Satanás. Brincadeira à parte, na verdade ela é representante mesmo. Então, Israel tinha se prostrado totalmente ali diante de Baal. E os profetas do Senhor, os sacerdotes, né? Os profetas do Senhor foram perseguidos naquela época. E só sobrou sobrou Elias. E aí o interessante é que quando chega ali, que ele fala, quem vocês escolhem? Deus ou Baal? O nosso Deus ou Baal? E as pessoas se calam. Ele fala, então vamos fazer aqui um ato. Nós vamos levantar aqui 2 altares. E nós vamos colocar as nossas ofertas diante desse altar. E aquele Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. O interessante é que Elias teve que construir todo o altar. E quando ele vai ali construir o altar, ele pega 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel, que representa todo Israel. Elias estava reconstruindo o altar que estava caído em Israel, declarando que sobre Israel, sobre aquelas 12 tribos, o Deus verdadeiro é o Senhor Jesus. O Deus verdadeiro é o Senhor, o Yahvé, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Só há um Deus verdadeiro. Só há um Deus verdadeiro. O Deus que instituiu essas 12 tribos. Então, quando ele começa a pegar ali essas 12 tribos, o que ele está comunicando? Eu estou pegando essas 12 pedras, representando as 12 tribos, porque eu quero fazer a manutenção. Eu quero reconstruir esse altar
ao Senhor Jesus. Porque muitos levantaram altares a deuses falsos, como Baal, mas quanto a mim, que sou um sacerdote instituído pelo Senhor, quero trazer de volta aquilo que é a verdade, que é o Senhor é o Deus de Israel. É sensacional. E isso aplicado a nós é o seguinte, meu querido, você é quem precisa reconstruir o altar. Se porventura você tem adorado a outros deuses, quando eu falo deuses, eu não estou falando aqui a imagens, não, eu estou falando aqui se você tem contaminado o altar do Senhor com qualquer tipo de pecado, com tudo aquilo que agride a santidade de Deus, hoje é o dia de você voltar e fazer a manutenção e reconstruir o altar do Senhor. O que é lindo aqui é que os dois constroem ali o altar e colocam ali a oferta. E aí o que Elias faz? Ele joga água e joga água de novo. Para quê? Para realmente a fonte. Tá falando aqui, o Deus verdadeiro, ele não se limita a nenhuma dificuldade, se você também não se limitar a reconstruir o seu altar. Então ele falou, a oferta que for aceita, o Deus verdadeiro vai queimar com fogo. O que isso quer dizer para nós, meu querido? Uma das coisas que isso está comunicando é o seguinte, hoje você é tabernáculo de Deus, como você já aprendeu, e você também é sacerdote, você já aprendeu. E que você tem que fazer a manutenção do seu altar, e que é o seu papel oferecer sacrifício, mas é parte do Senhor vir com o fogo e incendiar o seu coração e queimar tudo aquilo que não presta. Mas se você se disponibilizar a fazer a manutenção do altar, o Senhor vem e o fogo, ele consome tudo que não presta, mas o que presta é depurado com fogo, como ouro. Então o que acontece aqui, meu querido? Olha que coisa mais linda que acontece aqui. Quando nós restabelecemos, reconstruímos o altar, o Espírito Santo, que é o selo, que também tem a representação do fogo, ele sela você e te valida. E ele torna ali o seu avalista, te avalizando como um sacerdote, como um filho do Senhor Jesus. E ele incendeia o seu coração, ao ponto desse amor que começa a brotar de você, queimar todos os outros amores. É necessário que você faça a manutenção do seu altar. Amém? Que o Senhor te abençoe.